tudo bem? O seu vídeo já vai começar, mas antes fiquem ligados em algumas informações muito importantes. Natal não é só comilança, reunião de família, ganhar presentes, hein? No Natal celebramos o nascimento de Jesus, a salvação que desceu dos céus. Então lembre-se de fazer uma oração em família, pedindo que o menino Jesus venha habitar em cada coração. Outra curiosidade muito legal também é que depois do Natal temos 8 dias, que é chamado de oitava de Natal, que é como se a gente estivesse numa festa nesse tempo todo. Então, ao encontrar seus amigos e familiares, continue desejando a eles um Feliz Natal! E lembre-se de curtir, comentar e compartilhar. Assistam agora o nosso vídeo que tá muito legal e tenham todos um Feliz Natal! Padre, como que foi o nascimento de Jesus, sendo que naquela época não tinha médicos? Então, tinha médico, só não estava no local, né? O nascimento de Jesus foi um acontecimento, como você acabou de dizer, e uma emergência que também eles não previam naquele momento. Como você sabe, né? Você já leu, já ouviu muitas vezes, já até cantou no Natal, você, né? Clarinha. Então, saíram atendendo o recenseamento do Tibério, do imperador, que disse, olha, eu gostaria de contar todo o povo do meu império. E lá decretou que tinha que cada um ir para a sua cidade natal para ser contado no censo. Então, Maria e José saíram de Nazaré com um jumentinho, como você vê, e foi para Belém. Tiveram que, às pressas, procurar um lugar. E ao encontrou o estábulo e ali seja feita como Deus quer, né? Não tinha médico perto e ela teve a criança sem médico, né? Não precisa de médico. Até hoje, em alguns lugares, existem parteiras, pessoas que fazem o parto e em outras circunstâncias emergenciais a mulher tem a criança sozinha. Como foi o caminho de Maria e José até o estábulo onde Jesus nasceu? Olha, é uma pergunta que está lá no Evangelho segundo São Lucas, no comecinho desse Evangelho. O que acontece? Jesus seria descendente de Davi, pois José e Maria também fazem parte da descendência de Davi. O que acontece? Eles tinham que fazer um alistamento em Belém. E na época que Jesus nasceu, era a época desse alistamento chamado de recenseamento. E então, quando José foi com Maria fazer esse cadastro, ou recadastramento, ou alistamento, conhecido na Bíblia por recenseamento, chegou o dia de Maria dar à luz. Então foi esse o trajeto, saindo da cidade deles, de Nazaré, até a cidade de Belém, da Judéia. Foi esse o caminho que eles percorreram. Existe alguma informação relevante da história do nascimento de Jesus que não está no Evangelho? Existe sim. Existe uma coisa que é muito importante e que não está explicitamente no Evangelho. O nascimento de Jesus foi diferente de qualquer outro nascimento. Vocês já viram alguma criança nascer? Não? Sim. Mas já viram assim em filme, essas coisas? Em filme, sim. Já viram? Como que é, geralmente? Como que fica a mulher? Deitada. Mas ela fica assim, fazendo força e sofrendo, exatamente. Chorando e gritando, né? Porque ela sente muita dor. Agora, no parto de Jesus, Nossa Senhora não sentiu nenhuma dor. Porque foi milagroso. Foi assim... Jesus, do mesmo jeito como ele foi concebido no ventre de Nossa Senhora, milagrosamente, ele também nasceu milagrosamente. Tem um santo muito antigo que dizia assim, que Jesus nasceu, o parto foi como a luz passa pelo vidro. A luz passa pelo vidro e quebra o vidro? Quando a luz passa pelo vidro? Não, o vidro fica do mesmo jeito, não é? Sim. Assim foi Jesus
saindo do ventre de Nossa Senhora. Um milagre assim, e ela não sentiu nenhuma dor. Bonito, né? Como José e Maria se conheceram? Como vocês acham? Como que as pessoas se conhecem hoje? Hoje em dia é pelo WhatsApp. Pelo Tinder. Pelo Instagram, sei lá. No Instagram. Não tinha nada disso naquela época, né? App de namoro. Pois é, naquela época não tinha nada disso. Naquela época era muito diferente. Geralmente, em muitos lugares, a jovem era prometida em casamento a outra pessoa. E a gente não sabe, na verdade, como foi que eles se conheceram. Mas a gente sabe de uma coisa. Quem escolheu São José para Nossa Senhora foi Deus. Porque assim como Nossa Senhora era santíssima, São José é justíssimo. Ele era muito santo. Não poderia ser qualquer homem para casar com Nossa Senhora, poderia? Não. Não, teria que ser alguém muito santo, muito puro. Então, São José foi preparado por Deus para se casar com Nossa Senhora. Então, a gente não sabe direito como foi que eles se conheceram, mas a gente sabe que quem preparou foi o pai. Padre, como os 3 reis magos souberam que Jesus nasceu? Foi só pela estrela ou teve algum outro sinal? Possivelmente os reis magos conheciam algum escrito ou alguma literatura que falava a respeito do menino Jesus, ou de um rei, né, claro, o nome dele é Jesus, como conhecemos, mas de alguém muito importante que viria a Israel em um certo período. Como eles eram astrônomos, eles investigavam os astros, então eles tomaram conhecimento de que aquela estrela que eles viam surgir apontavam na direção de Belém, na Judéia. E por isso eles vão na direção da estrela. Mas no caminho, possivelmente, entre o deslocamento deles, da terra deles, até chegarem em Belém, eles obtinham informações de pessoas que acreditavam na vinda do Messias. Então, não somente a estrela que eles viram foi a guia para que eles pudessem chegar onde estava o menino. Aliás, o próprio Herodes dá alguma informação sobre isso. Qual era o objetivo dos reis? Adorar o menino, ou seja, eles sabiam a respeito dele. Então não era apenas o seguimento de uma estrela. Vamos seguir essa estrela para ver no que vai dar. Não. Eles já sabiam que aquele era um sinal importante que levaria ao encontro com aquela pessoa muito importante que surgiria naquele tempo, naquele lugar. E por isso ele procurava saber quem era esse rei, quem era esse menino, para poder adorá-lo, né? Ou seja, não era um simples rei, era um rei digno de adoração. O que nos leva a entender que eles acreditavam sim na promessa feita a Israel. Possivelmente homens estrangeiros, simpatizantes, conhecedores da história de Israel. Padre, por que os 6 magos eram aqueles presentes para Jesus, ouro, incenso e mirra? Primeiro que, João, esses 3 presentes são presentes que se dá a reis. Tem significado cada um dos presentes. Ouro é um presente que indica quem é aquele menino, é um rei. O rei usa ouro, né? O ouro é um metal, um metal precioso que se dá aos reis. Depois, o incenso é que aquele menino não só é um rei, mas é um Deus. É Deus. Se incensa a Deus, ou presença de Deus. Então, o ouro, que aquele é rei, o incenso, que é Deus, e a mirra, que é um perfume, que significa justamente o bálsamo que vai
indicar a identidade verdadeira do menino Jesus. Então, os reis magos trazem esses presentes nobres para aquele menino, já indicando que ele é, né? Senhor, rei e o que traz a grande novidade, a grande alegria para o mundo, né? O perfume e a linha. E quando e como os reis magos chegaram no estábulo onde estava Jesus? Bom, eles chegaram através da estrela, né? Mas antes de chegar lá em Belém, a Bíblia fala que eles foram até outro lugar, foram até Jerusalém. E aí fizeram uma parada lá, perguntaram para o rei se ele sabia onde que o Messias ia nascer, informaram, e aí eles foram para Belém. Mas tem uma coisa legal aí com essa sua pergunta que a gente pode aprender. Nos presépios, a gente vê ali, né, o presépio que tem nas nossas casas. Sim. Jesus, Nossa Senhora, São José, os animais, aí tem os pastores e os reis magos. Mas eles não chegaram juntos, não. Quando a gente lê na Bíblia, a gente percebe que os reis magos chegaram depois. Os pastores foram logo que Jesus nasceu, mas os reis magos chegaram depois. E quando eles visitaram Jesus, ele não estava mais lá no estábulo, ele já estava numa casa. Eles já estavam numa casa, porque foi depois, né? Passaram dias, e aí eles chegaram e Jesus já estava numa casa. Então, diz lá, eles entraram na casa e viram Nossa Senhora com o menino em seus braços e o adoraram. O padre tinha uma pergunta. Última pergunta. O que o Papai Noel tem a ver com o Natal? Ei, Papai Noel, tinha que aparecer o Papai Noel, né? Papai Noel é um sujeito muito bom, querido pelas crianças, mas ele tem uma origem muito curiosa. Vocês têm ideia de como ele surgiu? Não. Por isso vocês me perguntaram, né? Sim. Pois bem, havia um homem chamado Nicolau, e Nicolau era um bispo da igreja, que na época do Natal ele queria ajudar as crianças que não tinham condições. Então São Nicolau queria mostrar com isso que Deus, mesmo escondido, ele age na vida das pessoas. E às vezes ele age por meio de outras pessoas. E ele vai realizando seus milagres na vida das pessoas. E como que ele quis demonstrar isso? Para as pessoas que não tinham muitos recursos, brinquedos e até mesmo alimentos, São Nicolau levava esses alimentos e esses presentes no meio da noite, escondido, e colocava na casa das pessoas, endereçadas às pessoas pobres, às crianças. E então surgiu a crença de um homem, um velhinho bondoso, que leva presentes na época do Natal. Ou seja, o Papai Noel entra aí na dinâmica do Natal, no tempo do Natal, com base e com origem na história de São Nicolau, que é um santo da Igreja Católica, que é um bispo. Então, tudo aquilo que o Papai Noel faz é com base na vida de São Nicolau. É claro que hoje nós precisamos meditar sobre isso. Vocês são muito novos, tem muitas crianças que vão ver essas respostas e essas perguntas, mas nós precisamos entender que o personagem mais importante do Natal é o menino que veio para iluminar os nossos dias. É o menino que na noite mais escura brilha como uma luz que traz alegria a todas as pessoas. Ele é a alegria dos homens e é ele o grande presente que o Pai nos deu. Ele é o grande presente que o Pai nos deu. O próprio Jesus, o próprio Filho que veio para nos salvar. Mas é claro, nós não queremos com isso ferir a inocência das crianças que gostam de receber um presente do Papai Noel, né? Claro. Mas nós não podemos perder de vista que o Papai Noel existe porque existiu um homem importante chamado Nicolau, que é santo da igreja,
que seguia um homem mais importante, que por sinal é o menino que nasceu em Belém. José e Maria precisavam mesmo ir para Jerusalém? Precisavam por causa da lei. Existia uma lei que todas as pessoas tinham que fazer esse cadastramento. Então, era uma obrigação. Você imagina que havia um Império Romano, mas havia também o poder político da Judéia. E então, até para cobrar os impostos das pessoas, as pessoas precisavam ser cadastradas e registradas, cada uma conforme a sua origem. E por isso a necessidade deles se deslocarem de tão longe até a cidade. Talvez nem seja tão longe, mas nós que vamos daqui para Vila Moraes em 10 minutos de carro, nem imaginamos o quanto era difícil naquela época, né? E eles faziam toda a travessia e todo o deslocamento de um lugar a outro por via de animais, né? Jumentinho, camelos, dromedários e até mesmo a pé. Então, mas havia sim a necessidade por causa da lei que eles tinham que cumprir e obrigava a esse recadastramento ou cadastramento ou alistamento, como podemos entender segundo as Escrituras.